E aí, pessoal, tudo certo? Ó, você que tem pet em casa, me responde uma coisa. Como é que ele se comporta quando tem que ir ao veterinário? As reações podem ser as mais variadas, né? Tem aqueles, por exemplo, que têm medo e tem outros que se comportam, vamos dizer, de jeitos diferentes. Por exemplo, aqui, ó, para o cachorrinho se sentir mais confortável na clínica, olha só o look que o tutor vestiu nele. Pois é, tubarão, e ficou a coisinha mais fofa de todas, né? Fala a verdade. Já o clima para este gato aqui, ó, lá no consultório, foi de desconfiança. Ele ficou ali encarando os quadros na parede que tinham imagens de outros bichanos também. É que ele não estava entendendo ali direito, né? Se eram gatos de verdade ou se não eram. Por isso ele ficou assim, em alerta. Os motivos pelos quais a gente leva os nossos bichinhos ao veterinário são inúmeros, mas hoje, aqui no Galeria Pet, a gente vai focar em algo super importante para todos eles e que interfere até mesmo em questões de saúde pública, a castração. A castração é um processo cirúrgico de esterilização que interrompe a função dos órgãos sexuais dos animais, ou seja, ela controla a procriação e evita que os bichos possam contrair diversas doenças reprodutivas e infecciosas, como o câncer de mama nas fêmeas, de próstata nos machos, a piometra, que é uma infecção no útero, e a leishmaniose, uma zoonose transmitida pelo mosquito palha. A castração é uma medida de saúde pública porque, além de prevenir doenças, ajuda a controlar a população de animais e a reduzir o abandono. Deu para perceber, né? Assunto sério. Presta atenção. Esta aqui, ó, é a Belinha, uma cachorrinha castrada. Uma decisão que a tutora dela, a Fernanda, tomou depois que a Belinha teve gravidez psicológica, você acredita? Eu fui até lá trocar uma ideia com a Fernanda. Olha só. A Belinha, minha gente, ela já participou do Galeria Pet e eu vou começar essa entrevista do mesmo jeito que eu comecei a anterior, avisando que ela é uma fera. Sim. E que ela só fica tranquila assim, ó, no colo da mamãe dela, a Fernanda, mas a gente mantém uma distância segura, tá tudo certo. Sim, né? Sim, assim vai. Bom, vamos falar do que interessa hoje, o assunto é castração aqui no programa. E a Belinha já é uma cachorrinha castrada. Faz quanto tempo que ela castrou, Fê? Tem 3 anos que ela tá castrada já. 3 anos. Isso. Ela já não era uma filhotinha? Não, eu castrei ela com 2 anos. Depois da primeira cria dela. Primeira e única cria, né? Ela teve filhotinha, eu castrei. Teve filhotinho e depois você tomou essa decisão de castrar. Mas o interessante, que ainda bem já foi resolvido, foi o motivo que levou a Fernanda a optar pela castração da Belinha. Porque, para além de tudo aquilo que a gente já sabe que faz bem para a vida do cachorrinho, né, evita uma série de problemas, tem também uma questão bem particular que aconteceu com ela, que foi gravidez psicológica. Isso mesmo. A maioria das pessoas castra por motivo assim de saúde ou para não ficar sujando a casa, né? Mas no caso dela, ela teve a gravidez psicológica 3 vezes. Ela entrava no cio. Aí no mês seguinte dava o leite, aí ficava com a barriguinha inchada, ela pegava a bolinha dela, colocava embaixo da barriguinha para fingir que estava dando de mamar. Daí foi a primeira vez, falei assim, normal, né? Ela tem 6 meses, primeiro o cio vai passar. Aí depois de 6 meses entrou no cio de novo, a mesma coisa. E a terceira vez a mesma coisa, falei assim, assim não dá, vou castrar ela, né? Porque ela fica muito tristinha. Ficava moada, não queria passear, não queria comer direito. Mexia com o comportamento dela mesmo. Sim, e ela pegava a bolinha e colocava assim, não podia chegar perto. Ela ficava brava? Ficava brava. Se ela estiver brava com a gente, a mamãe é a única pessoa que ela gosta, nesse momento nem a mãe estava salvo. Nossa, eu não podia fazer nada com ela. Aí eu comecei a ficar preocupada, ficava até triste, né, de ver ela daquele jeito. Falei assim, não, deixa ela dar uma cria. Aí teve a cria dela e daí uns 3, 4 meses depois eu já coloquei pra castrar. Então antes de castrar você pensou de repente que até se ela tivesse de fato filhotinhos poderia resolver o problema. Sim. Mas você não quis nem pagar pra ver, né? Eu não quis esperar porque ela já tava com um finalzinho de leite, aí vai que né, desse alguma complicação, aí eu já fui pra castrar ela. E aí, orientação do doutor que fez a cirurgia, teve alguma contraindicação pelo fato da gravidez psicológica ou ele falou que não, que de fato isso poderia ajudar? Como é que foi a orientação do profissional? Ele falou que de fato poderia ajudar. Eles sempre sugerem mesmo, né, a castração,
Mas ele falou que realmente pararia com a gravidez psicológica e realmente parou, não tive mais esse problema. Nunca mais, já faz 2 anos. Sim. Agora, na cirurgia, correu tudo bem? Foi tranquilo? Foi muito tranquilo, ela foi de manhãzinha, ele me entregou ela antes do almoço, ficou em casa bem, usou a roupinha com zíper. Sim. Aí tirava a roupinha 2 vezes por dia, passava o remedinho, limpava e voltava a roupinha. Tomou o remédio uns 3, 4 dias, não teve complicação nenhuma. Esse pós-operatório, então, super sossegado. Tranquilinho. Você indica castração para outros tutores que, de repente, ainda estão pensando, será que eu devo, será que eu não devo castrar? Sim, eu indico. Muita gente não sabe, né, desse fato que a castração ajuda nessa gravidez psicológica. Muita gente acha que nem repara também que o cachorro tem isso, né? Uma dálmata minha também já teve gravidez psicológica, assim, eu indico com certeza. Foi a solução, né? Foi. Mas vem cá, será que a cirurgia da castração é uma coisa simples ou o tutor precisa ficar mais atento, mais preocupado, seja com o cachorro ou seja com o gato? Para tirar essa e outras dúvidas, vou bater um papo aqui com o Dr. Gabriel, que é médico veterinário, já trabalha com isso há algum tempo, então já me responde logo de cara essa. É simples, é complicado, é difícil, como é que é? Castração é algo bem simples na verdade, né? Tem muita gente que fica com medo, né, por ser um procedimento cirúrgico, mas é algo bem simples que dá para fazer com bastante garantia e segurança para o animal. Tanto para cachorro quanto para gato. Macho e fêmea, cachorro e gato. Agora é lógico que a gente está falando em linhas gerais, né, minha gente? Existem casos e casos. Quando é a situação que a gente precisa ficar um pouquinho mais atento, doutor? Porque às vezes é um animal um pouquinho mais velho, que tem alguma questão de saúde, ou mesmo um filhote que ainda não atingiu uma maturidade. Como é que são esses casos pensados? Bom, questão dos animais mais jovens, né, a gente tem uma idade, mais ou menos, né, que a literatura recomenda, né? Então, a partir de 4, 6 meses, a gente já consegue fazer uma avaliação do paciente, tá? Em felinos, a gente consegue fazer nessa faixa etária de 6 meses, tanto macho quanto fêmea. Em cães, né, raças grandes, né, a gente dá um tempinho a mais por conta do desenvolvimento corporal, né? Ele precisa ter um desenvolvimento ósseo, né, circulatório, para poder ter suas funções preservadas. Em raças pequenas, em torno ali de 6 a 8 meses, tá? No caso dos animais mais velhos, né, que aí a gente pode já ter outras coisas envolvidas, então vem todo aquele cuidado pré-operatório, né? Os exames pré-operatórios vão nos mostrar como que está esse paciente, né, em vias gerais, se os órgãos estão funcionando adequadamente, se ele tem algum tipo de alteração, para que a gente possa determinar, né, a viabilidade do procedimento com bastante segurança. A gente falou no caso dos cães, isso vale para gatos também? Vale para gatos também. E quando a gente fala dos filhotes, voltando nessa questão, você falou em torno de quantos meses? A partir dos 4, 6 meses, 4, 6 meses. Nos gatos machos, né, a fêmea por volta dos 6 meses. E nos cães também a mesma idade? Isso, nos cães de raças pequenas a gente vai ter nessa faixa etária. Raças grandes, né, como Labrador, Golden, Fila, esses aí a gente dá um tempinho a mais, por volta dos 8 aos 12 meses. Seria interessante aguardar esse período, de repente até um pouquinho mais, caso consiga, para a questão de maturidade hormonal dos bichinhos? Olha, pode se esperar sim, né? Mas a gente entende que quanto mais esse tempo passa, mais o animal fica sujeito a desenvolver alguns tipos de problema, né? Problemas comportamentais. No caso das fêmeas, né, é muito comum o caso do câncer de mama e da piometra, né, que é uma infecção do útero, é bem comum quando a gente não castra. Sim. E nos casos dos machos, né, a questão da hiperplasia também, né, testicular. Então ele pode desenvolver neoplasia testicular, problemas de próstata também são bem comuns. Então, se a gente faz nessa idade mais jovem, antes até do primeiro cio, sim, a gente consegue prevenir todos esses problemas também. Bom, você deu alguns exemplos aí de problemas de saúde física mesmo do bichinho que podem ser evitados caso haja castração. Agora você tocou num ponto que a gente passou batido, mas não vou deixar passar batido não, que é a questão de comportamento. Certo. Muita gente fala que depois que o bichinho castra, ele fica mais sossegado, ele fica com um comportamento menos agressivo, no caso daqueles bichinhos que são um pouquinho mais hostis. Isso é fato ou depende do bichinho? Isso é fato, né? O que a gente tem que entender é que existe uma diferença de comportamento e personalidade, tá? A personalidade do animal não vai mudar. O animal que é carinhoso vai continuar carinhoso, tá? Agora, a questão do comportamento, né? O animal, conforme ele vai, né, se desenvolvendo, né, antes da castração,
ele pode começar a desenvolver alguns tipos de comportamento, né, voltados principalmente para a questão de território, né, alimentação, né, reprodução, e ele acaba saindo do ambiente, ele vai buscar, né, outras fêmeas, vai acabar indo para a rua. Né? Então, quando a gente faz essa castração, né, na idade correta, a gente evita esses problemas de comportamento. Sim. Né, mas a personalidade dele se mantém a mesma. Não adianta querer teimar que se o bichinho for daquele jeito que a personalidade dele vai continuar igual. Vai. Agora, uma outra questão que muito se fala também é que depois da castração o bichinho engorda um pouco. É fato? Isso é bem comum de acontecer, mas qual que é o grande lance aqui, né? O animal ele tem uma necessidade energética, né? E uma vez que a gente castra esse animal, a gente diminui essa necessidade. Só que muitas vezes a gente acaba dando a mesma quantidade de ração. Sim. Por isso que existe essa diferença da alimentação, né? Do animal não castrado e do animal castrado. A do animal castrado ela tem menos calorias, então o animal continua comendo o mesmo volume de ração, né, para se manter satisfeito, mas com uma quantidade energética menor. Aí a gente consegue ter um controle dessa parte aí do sobrepeso, que é muito comum. Dessa fome do bichinho, que às vezes nem é fome, é só porque você está oferecendo comida, ele não é bobo nem nada, ele vai comer. Continuar comendo, né? Então tem que educar o tutor também, nada mais justo do que você buscar orientação com o médico veterinário. Agora, doutor, para a gente encerrar, eu quero saber do ponto de vista da medicina veterinária, como é que é essa questão da castração? É de fato vantajoso? É de fato algo positivo para o animal? Sim, é algo positivo sim, porque a gente evita muitos problemas, né, não só comportamentais, como físicos também, e não oferece risco, uma vez que a gente, né, conhece o paciente, faz isso de forma segura, ele vai continuar vivendo a vida dele tranquilamente. Ou seja, o segredo é você buscar um profissional que realmente vai fazer um bom trabalho numa clínica capacitada para isso, né, que não vai oferecer nenhum risco para o seu bichinho de estimação, que você vai estar garantindo mais saúde, mais bem-estar, de repente até uma vida mais longa para ele. Com certeza. Né? Então é isso, gente. Temos que cuidar dos nossos pets como os nossos filhos. Bom, depois da castração, o problema de gravidez psicológica nunca mais afetou a Belinha, ainda bem. Já pegamos outras dicas e orientações com o Dr. Gabriel também, então agora só falta fazer um registro para a nossa Galeria Pet, pode ser? Sim, Vamos fazer uma foto aqui então. X. Valeu pela participação de vocês aqui no programa, pessoal. Obrigado mesmo. E ó, o Legislativo também está de olho no controle populacional de cães e gatos, viu? No estado de São Paulo, desde 2008, existe uma lei que estabelece regras para incentivar a castração, a adoção e a posse responsável, além de evitar o abandono e os maus tratos. A lei, inclusive, proíbe o sacrifício de animais saudáveis nos centros de zoonoses e canis públicos. A eutanásia só pode acontecer em casos de doenças graves e incuráveis, com um laudo técnico que justifique o procedimento. Os animais recolhidos ficam disponíveis para resgate por 72 horas. Se não forem retirados pelos responsáveis, devem ser castrados e colocados para adoção. Já os cães comunitários, aqueles cuidados por moradores de uma determinada região, podem ser cadastrados, castrados e devolvidos ao local de origem. A lei também permite que multas sejam aplicadas para quem desrespeitar as regras e autoriza o governo a fechar parcerias com ONGs, clínicas veterinárias e universidades para ampliar os programas de proteção animal. A proposta é muito clara: mais cuidado, mais responsabilidade e menos abandono de cães e gatos. Vem cá. Filhotinhos são as coisinhas mais irresistíveis do mundo, né? Você quer ver só? Se liga aqui, ó. A fofura deste cachorrinho aqui, ó, descobrindo as borboletas pela primeira vez na vida dele. Ele ia pulando ali no gramado e buscando, brincando ali com elas. Lindo demais, gente. Ah, e este gatinho aqui, ó, tentando entender como é que essa portinha funciona. É uma daquelas portinhas, passagens para os pets, sabe? Que a gente vê muito nas portas das casas dos Estados Unidos. Você já deve ter visto em algum filme ou então em algum desenho animado. Mas vem cá. Você sabia que uma cadela ou uma gata podem ter mais de 10 filhotes de uma vez só? Agora imagina só, se cada um desses filhotes tiverem
outras ninhadas e assim consecutivamente. Em 5 anos, a gente teria por volta de 10 mil animais pelas ruas, gerando mais e mais crias indesejadas. De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, existem cerca de 30 milhões de cães e gatos abandonados no Brasil. O abandono de animais é um problema que atinge a saúde pública e é considerado maus tratos, ou seja, crime. A castração é a ação mais eficaz para combater essa realidade tão triste. Em São José dos Campos, a castração desses bichinhos pode ser feita de graça, através do programa Meu Pet Feliz da Prefeitura. Mas para isso é necessário cumprir alguns critérios. Para te explicar um pouquinho melhor, eu fui conversar com uma porta-voz do CCZ, o Centro de Controle de Zoonoses. Olha só. Pode ficar tranquilo, parece dinossauro, mas não é dinossauro não, tá? É uma cachorrinha, Astrogilda. Exatamente. Astrogilda, de um nome muito peculiar. E que é um ótimo exemplo, né, cara? Que você chegou aqui no CCZ tem alguns tempos, resgatada de maus tratos. E, mesmo sendo idosa, fez a castração recentemente, né, Mazé? Sim, é importante, né? A castração é onde a gente faz todo o controle, um dos motivos evitando o nascimento para que não sejam abandonados. Pois é uma preocupação aqui no CCZ, porque a Mazé, como porta-voz, pode confirmar para a gente explicar melhor. É de olho na saúde pública mesmo, nessa questão da castração, né, Mazé? Sim, a proliferação desenfreada de cães e gatos, né? A solução é a castração. Não tem só o amor. A cirurgia de castração é de suma importância, porque assim evitamos, inclusive, as crias indesejadas, Sim. né? As caixas de bichinhos abandonados. Exatamente. Né? Então não é castrar somente os animais que têm o tutor, mas a gente devagar ir castrando. A população pode nos ajudar muito com isso, dando o abrigo de um pós-operatório de um animalzinho que vive na sua rua. Sim. Né? Então a castração é a solução para esse descontrole da população de cães e gatos. Que além de controlar a quantidade de animais abandonados, controla outras questões também, como por exemplo a possibilidade de algumas doenças, né? Sem dúvida, é saúde pública de fato, né? Nós temos as doenças que são as zoonoses, que são transmitidas do animal para o ser humano. Sim. Então, quanto mais o animal for bem tratado, porque a castração não deixa de ser um tratamento, né? Ele é tratado, ele não vai estar se procriando, né? Então o controle dessa população também ajuda nas questões da saúde pública. Daí vem o nome, né, minha gente? Que a gente fala sempre do CCZ e pensa na questão das adoções, que de fato é um trabalho lindo e muito importante, mas o Centro de Controle de Zoonoses, CCZ, né? Então, justamente para fazer esse controle e garantir saúde pública, que é um dos focos do trabalho do CCZ. Agora, vamos falar dessas cirurgias que são feitas aqui mesmo pela equipe do CCZ. Ela, por exemplo, é uma cachorrinha que está aqui há poucas semanas, fez a cirurgia e está super bem. É um processo rápido, não é? É um processo rápido, evidente que a castração para a fêmea é uma cirurgia de grande porte, né? Porque nós trabalhamos com a remoção dos órgãos reprodutores, tanto do macho quanto da fêmea. Sim. Então, mesmo assim, é super rápido. E nós temos a Prefeitura de São José dos Campos tem 3 modelos de oferta da cirurgia de castração para o tutor responsável, consciente sobre a importância da cirurgia. Então, faz a inscrição através do site da Prefeitura, né? Entra lá no site oficial, nos dias em que a inscrição fica aberta. Uhum. E aí a equipe do CCZ aciona, primeiro por e-mail, por SMS, por WhatsApp, agendando o dia para vir, convocando, para vir agendar a cirurgia do seu animal. Sim. Aqui no Centro de Controle de Zoonoses. Mas também temos as clínicas credenciadas, Sim. né, que nós encaminhamos essas inscrições
e a própria clínica faz a convocação. E bacana também é o castramóvel, levando a possibilidade da castração, desta conscientização lá na ponta, para o morador de algum bairro que tem dificuldade de vir até os zoonoses ou numa clínica, leva seu animalzinho quando o castramóvel estacionar no seu bairro. Tem essa facilidade. Tudo isso que a Mazé está falando pra gente é parte deste programa que está aqui atrás dela, ó, Meu Pet Feliz, que é um programa da Prefeitura de São José que ajuda a população e os bichinhos dessa população, né? Com foco em tudo isso que a gente está conversando mesmo. Agora você falou que precisa entrar no site e se inscrever, mas não é a qualquer época do ano, tem os períodos corretos, né? É periodicamente. Normalmente, uma vez por mês, nós abrimos as inscrições e pedimos que as pessoas acompanhem as redes sociais e o site da Prefeitura, porque a gente acabando a convocação dos inscritos na fase anterior, abrimos a próxima, né? E qualquer joseense pode participar. Obrigatoriamente, morador em São José e que tenha mais de 18 anos. Sim. Né? Bacana também a gente ressaltar que além da castração, vai dar um pouquinho de trabalho, porque a gente diz, gente, o pré-operatório é muito importante, que é aquele momento que o animalzinho tem que estar no jejum, né? É uma cirurgia. Exatamente. É a importância do pós-operatório, né? Então que essa família se reveze aí nos primeiros dias, olhando, observando o animal. Sim. E lembrando que nesse programa, no nosso programa Meu Pet Feliz, está contemplado também a medicação pós-operatória. Muito legal. Então não tem desculpa para não castrar seu animal. É só dar a atenção mesmo que o bichinho precisa no pré e no pós-operatório, que a gente conversou inclusive aqui no Galeria Pet com o médico veterinário no bloco anterior, e ele já disse que não é nada tão complicado assim, mas precisa de atenção, afinal de contas são parte da nossa família, a gente não vai deixar nenhum membro da nossa família desamparado, não é mesmo? Ainda mais um momento delicado como esse, depois de uma cirurgia. Agora, Mazé, quem ainda não tem um bichinho de estimação, então não precisa se preocupar com essa questão de agora eu tenho... Ela tá animada, gente, ela quer passear. Vamos ver se ela para um pouquinho no seu colo. Então, quem ainda não tem um bichinho em casa, quer adotar. Vem ao CCZ. Todos os animais que vai encontrar aqui já são castrados antes da adoção. Exceto os filhotinhos, né? Que não existe uma recomendação para castração precoce. Né? Porque pode ter problema na fase adulta. Sim. Então vamos esperar aí os 6 meses para cães, 4 meses para os felinos, né? E fazer a castração de maneira correta, no tempo certo. E todos os nossos pets aqui estão esperando uma família super amorosa, inclusive a Astrogilda, que é uma idosa, né? Que merece um lar bacana, amoroso, para todos os dias que ela tiver ainda para essa vida dela. Abençoada que está aqui, cuidada pela equipe do CCZ, né? E é importante a gente aproveitar, deixa que a castração da Prefeitura em São José dos Campos também contempla microchipagem. Sim. Então todos os nossos animais, ela, por exemplo, foi castrada, porque existe uma legislação estadual da obrigatoriedade que o animal entrou nos zoonoses, precisa ter a castração, e a gente microchipa os animais obrigatoriamente também, tá? Que ajuda muito com relação ao abandono. A gente fala muito em abandono, que é o que a gente tem visto tristemente, né? Mas existe o cão em fuga, né? Num dia de jogo, final de ano, rojão, dia de chuva, os trovões. Sim. Eu, particularmente, conheço animais que pulam muro de 3 metros. Então, não foi um abandono, esse tutor não foi displicente. Né? O animal se assustou e fugiu. Né? Então, durante o processo da castração, nós temos aí a microchipagem, onde o cadastro municipal tem ali os dados do animalzinho e os dados do seu tutor. Qualquer momento que esse animal é encontrado em via pública, a gente faz o contato e promovemos a devolução ou, em caso de abandono, a autuação. Perfeito.
É isso, os animais do CCZ então estão castrados, minha filha. microchipados e super mega preparados para encontrarem famílias felizes. É o que a gente deseja para essa gracinha dessa dinossauro aqui, para todo mundo do CCZ. Todos os animais merecem uma família. CCZ, abrigo, ONG, não é lugar de pet feliz não. Pet feliz tem que ter família. Então, só o que ficou faltando foi um registro para nossa Galeria Pet. Vamos fazer uma foto? Vamos lá. Vamos também, dinossaurinha? Aqui, ó. 1, 2, 3 e... Valeu, Mazé, por mais uma vez trazer tantas informações importantes aqui para o Galeria Pet. Obrigado. E importante também é a gente mostrar os bichinhos de quem acompanha o programa, né? Aqui, ó. O Ted é esta gracinha aqui. O papai dele, o Eric, contou que o Ted foi castrado depois de adulto. Já tinha ali 4, 5 anos de idade mais ou menos. Ele tinha uma questão de saúde que podia piorar se não fizesse a castração. Hoje o Ted está super bem, recebendo muito amor. A Amora também é uma cachorrinha castrada. Inclusive, a mamãe dela, a Nil, vive dizendo: castrar é um ato de amor. E é mesmo. A Nil sabe que a castração ajuda a controlar a quantidade de animais abandonados e diminui aí os cuidados e os riscos que eles precisam ter nas ruas. É isso aí, Nil. Tudo de mais lindo para você e para a Amora sempre, viu? E para fechar, registro aqui, ó, da Wendy, filhota do meu amigo Claudinei. Como vocês estão vendo aqui, ó, a Wendy ainda é filhote. Ela chegou na casa da família do Cal faz poucas semanas. Ela ainda tem que crescer um pouquinho mais para aí sim poder fazer a castração. Mas o importante é que a Wendy está crescendo saudável e num lar cheio de amor. Muito bom, né? Muito bom mesmo. Pessoal, é isso. Por hoje é só. Galeria Pet vai ficando por aqui, mas a gente volta a se encontrar logo logo. Até o próximo programa. Tchau!